Queridos irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Estamos aqui na série, estudando a série, o livro de Daniel. E hoje nós vamos falar do capítulo 3 e 4 do livro de Daniel, e conosco está nossa querida jovem Débora Freitas. E ela vai explicar o que aconteceu no capítulo 3 e 4 do livro de Daniel. Mas seria importante você sempre dar uma lidazinha lá, né, para ficar mais, lá tá mais especificadinho. Aqui, devido ao tempo, é um pouco corrido. Então, Débora, você é a palavra. Boa noite aos irmãos, é um prazer estar aqui com todos. Como a irmã Alexandra mencionou, vamos estudar esses 2 capítulos de Daniel. E antes de adentrar no capítulo 3, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer estar em pé diante da última prova? Quem aqui quer realmente permanecer fiel, estar firme diante de Deus? Eu acredito que com essa pergunta, todos em seu coração devem se sentir desejosos de realmente permanecer firmes e fiéis a Deus, firmes na sua palavra e no dever. E nesse capítulo, o capítulo 3, nós vamos compreender nessa história tão importante algumas lições práticas para a nossa vida, de como nós podemos permanecer fiéis e de como grandes homens de Deus estiveram fiéis a Ele, mesmo diante de grande prova. O capítulo 3 fala sobre os companheiros de Daniel. Nesse capítulo, Daniel ele não aparece, supostamente estava em outro ambiente. Vocês viram no estudo anterior do capítulo 2 que Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata e as outras partes da estátua. E a verdade é que Nabucodonosor ele não se contentou com a explicação de Daniel de que ele só seria a cabeça de ouro. Ele queria que seu reino fosse eterno, que durasse para sempre. Os comentários falam um pouco sobre isso. Então, ele construiu uma estátua. A estátua não era como a do sonho, com várias partes, mas a estátua era toda de ouro. Simbolizava o desejo do coração dele, de ter o seu reino para sempre, o seu reino eterno. Então, no versículo 2, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, todas as pessoas importantes do seu reino, todos os seus oficiais. E quando eles se ajuntaram ali em um só lugar, diante da estátua, ele deu uma ordem. Ele falou que quando os instrumentos tocassem, todos deveriam se ajoelhar perante a estátua. E ele disse assim: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Está no versículo 6. Então, aquele pedido do rei foi algo muito forte para as pessoas, porque elas estavam ali diante de uma decisão. Existiam várias pessoas ali que adoravam vários deuses e existiam também judeus. Inclusive, os 3 amigos de Daniel estavam ali. E se eles não adorassem a imagem, eles seriam mortos na fornalha de fogo ardente. Então, quando os instrumentos tocaram, as pessoas se ajoelharam diante da estátua, porque ficaram com medo de morrer. Mas ficaram em pé 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. E naquele momento, aqueles que tinham inveja de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram e acusaram a eles diante do rei Nabucodonosor. O versículo 8 diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E eles explicaram para o rei que naquele momento que os instrumentos tocaram, todos se ajoelharam, menos aqueles 3. Agora nós vamos aqui nesse ponto algo importante, que Nabucodonosor tinha consideração por aqueles homens. Se fossem outras pessoas, Nabucodonosor teria simplesmente jogado logo na fornalha. Mas não foi assim com aqueles homens. Nabucodonosor
ele pediu que aqueles homens fossem à sua presença e ele teve a consideração de explicar novamente. Aqui os comentários mencionam que Nabucodonosor pensou, talvez eles não entenderam direito, então eu vou explicar de novo. E ele falou, vocês vão ouvir de novo o som dos instrumentos e vocês devem se prostrar, porque se não se prostrar, vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E o final do versículo 15 diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora olha que linda a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz assim no versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que linda a resposta, que ousada, cheia realmente de fé, de coragem, de firmeza em Deus. Aqueles 3 homens decidiram permanecer fiéis a Deus mesmo em face à morte. Eles tinham certeza, tinham plena convicção de que Deus poderia livrá-los da fornalha. Mas eles sabiam também que a vontade de Deus é soberana. E se Deus não quisesse livrá-los, eles não iam se adorar a imagem. Eles continuariam fiéis e firmes no dever. Então Nabucodonosor se encheu de ira naquele momento e pediu que esquentasse a fornalha 7 vezes mais. E naquele momento aqueles homens foram levados. A fornalha estava tão quente que os homens, os soldados fortes que levaram os 3 amigos de Daniel para a fornalha, eles foram mortos. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Então, naquele momento, eles estavam atados lá dentro da fornalha e algo muito interessante aconteceu. O rei Nabucodonosor se admirou. No versículo 24, ele diz assim: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu vejo, porém, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha que interessante. Cristo, o próprio Jesus, esteve ali presente com os amigos de Daniel. E algo que é mencionado nas profecias de Daniel diz que Nabucodonosor, ele reconheceu que era um dos filhos dos deuses. Ele reconheceu que aquele quarto era diferente, porque Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel eram testemunhas vivas. Eram com cartas realmente de Deus e transmitiam, falavam sobre Deus. E por isso ele reconheceu, porque ele já tinha ouvido falar do Filho de Deus. Então nós vemos a importância do testemunho deles, tanto na vida como nas palavras. E depois disso, versículo 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter saído antes, mas eles só saíram quando o rei mandou. Eles foram submissos até nesse ponto. Foram submissos a Deus e, nesse momento, ao rei, porque isso não ia de encontro aos seus princípios. E naquele momento todos ali viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham se queimado em nenhum ponto, não tinham cheiro de fogo, eles estavam intactos. No versículo 28, Nabucodonosor bendiz o nome de Deus.
Ele diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nabucodonosor bendisse o nome de Deus e naquele momento ele fez um decreto para que todos, de todo o seu reino, adorassem o Deus daqueles 3 homens. Mas ele cometeu um deslize. Ele ameaçou de morte todos aqueles que não adorassem o Deus vivo. Ele realmente trouxe essa ameaça. E aqui no livro As Profecias de Daniel menciona que essa ameaça não era necessária, não era do agrado de Deus. Mas, voltando para a lição, a grande lição da história, o final aqui, o versículo 30, diz: Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nós vemos que esses homens decidiram ser fiéis. Mesmo em face à morte, eles tinham Jesus como seu amigo, como seu salvador, senhor da vida, e eles permaneceram fiéis. A verdade é que em meio a tantas pessoas que estavam ali, tinham outros judeus, porque muitos judeus tinham sido enviados para a Babilônia, mas eles se destacaram porque não desfaleceram, não foram covardes realmente, eles decidiram ser fiéis e honrar a Deus naquele momento, mesmo que morressem. E tiveram a experiência fantástica de estar com Cristo, mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio à fornalha. E por conta disso eles foram honrados e prosperaram muito mais no reino. E levaram também, pelo seu testemunho, pelo poder de Deus, Nabucodonosor a bendizer novamente o nome do Senhor. Então nós vemos que se queremos permanecer em pé diante da última prova, nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos ter uma comunhão profunda com Ele. Precisamos fazer dele não só o nosso socorro de emergência, mas o nosso guia constante. Precisamos orar, estudar a palavra. E nessas horas que a prova vier, nós estaremos fortes em Deus para resistir à prova, porque Ele vai ter nos preparado, Ele vai ter nos ajudado. Esses homens passaram em provas anteriores, a prova da alimentação, e pela graça e poder de Deus passaram nessa também. E nós vemos que o ato de fidelidade a Deus é honrado. Deus faz com que prosperemos. Não é algo que vem de nós. Nós não conseguimos sozinhos. Não é pelas nossas obras, pela nossa justiça, mas é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pela comunhão que temos com Ele. Então nós vemos essas lições para permanecermos em pé e firmes diante de Deus, fiéis, perseverando, assim como esses homens. E pelo poder de Jesus Cristo nós podemos alcançar isso, assim como eles alcançaram. A irmã White fala que o que homens fizeram, homens fazem. Então hoje nós também, pelo poder de Deus, podemos fazer isso, pela fé em Cristo Jesus. Esse foi um pouco do capítulo 3 do livro de Daniel. E o capítulo 4 também menciona um ponto essencial, que nós precisamos ter esse princípio em nossa vida, para sermos amigos de Deus, para estarmos firmes perante Ele em todos os momentos. O capítulo 4 foi escrito, o rei Nabucodonosor escreve às pessoas como uma carta que ele estava escrevendo, algo que aconteceu com ele. Ele novamente teve um sonho que Deus o concedeu, falando do que iria acontecer. E no versículo 2 ele diz que pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nós vemos aqui que o rei Nabucodonosor exaltou o nome de Deus aqui no início, mas a vida dele era cheia de altos e baixos. Em alguns momentos ele estava louvando a Deus, em outros ele tinha alguma... Olá, mulheres, bom dia! Aqui é a Alessandra Ferreira, do Amor à Palavra, e nós
nós estamos juntas estudando o livro A Isca de Satanás, Viva Livre da Armadilha Mortal da Ofensa. Hoje nós iremos iniciar o capítulo de número 8. No capítulo 2, ninguém conseguiu interpretar. E o versículo 8 do capítulo 4 diz o seguinte: Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho. Eu achei muito interessante, gostaria de destacar esse ponto, que ele fala que Daniel tinha o Espírito dos deuses santos. Daniel era um homem diferente. Daniel tinha uma excelência, uma atmosfera diferente. Sobre esse ponto, é dito isso também sobre Josué, que eles tinham o Espírito dos deuses santos, que eram pessoas diferentes. Eles realmente transmitiam a presença de Deus. Não só eles, mas vários outros homens da Bíblia. E Nabucodonosor sente tranquilidade em contar o sonho para Daniel. E ele vai contar o sonho. E ele diz o seguinte: no versículo 10 começa sobre o sonho, dizendo, ele diz: Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. E ele continuou o sonho, falando que viu um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constituir sobre ele. Então foi basicamente esse o sonho que Nabucodonosor teve, que contou a Daniel, e ele pediu que Daniel desse a interpretação. Quando Daniel ouviu o sonho, Daniel ficou impactado, atônito. A Bíblia fala atônito. Ele ficou um pouco turbado, ficou um pouco perturbado quando ele ouviu o sonho. E o rei Nabucodonosor falou: Não se perturbe o sonho nem a sua interpretação. E Daniel disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A interpretação era negativa, porque Daniel falou isso. E Daniel começa a explicar que Nabucodonosor era aquela árvore. Que Nabucodonosor, na verdade, conquistou muitos reinos. Ele fez grandes conquistas sobre várias nações, então ele estava ali dominando muitos povos. Ele era aquela árvore. Mas, infelizmente, chegaria um tempo, Daniel explica, que ele deixaria de ter esse domínio, de reinar, e ele ficaria como animal. Quando a Bíblia fala 7 tempos, seriam 7 anos. E ele realmente ficaria ali como um boi no campo, como um animal realmente, sem entendimento. E no final do versículo 25, Daniel fala: Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer.
E Daniel aconselha o rei Nabucodonosor para que ele deixe os seus pecados, suas iniquidades, e que use de misericórdia com os pobres, e talvez a tranquilidade dele se prolongue. Então termina essa interpretação, o rei Nabucodonosor continua nas suas atividades, só que depois de um tempo, ele chega, ele olha para a Babilônia, para todo o seu reinado grandioso, que era um reinado muito grandioso, e no versículo 30, ele diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nesse momento ele se exaltou. Nesse momento ele se orgulhou de si mesmo, se achou a melhor pessoa, se sentiu superior. Ele esqueceu do poder de Deus. Ele se esqueceu que foi pela permissão de Deus que ele conquistou tudo aquilo, não foi dele mesmo. E naquele momento, uma voz do céu disse a ele: ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E no mesmo instante o entendimento dele saiu e ele começou a agir como um animal, infelizmente. Seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram e ele ficou ali pastando como um animal. Mas no versículo 34 fala o fim daqueles dias. Diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Nesse momento, Nabucodonosor, ele reconhece que só Deus tem poder, que o reino não é dele, é de Deus, e toda a honra e toda a glória ele dá a Deus. E aí ele voltou ao normal, voltou a reinar. O reino foi estabelecido para ele, voltou a riqueza, e ele glorificou ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É o que Nabucodonosor diz. Esse é o final do último versículo do capítulo 4. E nesse capítulo nós vemos uma lição também muito importante, que realmente a última parte do versículo: e pode os humilhar aos que andam na soberba. Como diz a Bíblia, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. E com essa história nós podemos aprender que precisamos realmente dar glória a Deus. Precisamos exaltar o seu nome, porque nós não temos poder, nós não somos superiores. Infelizmente, nós muitas vezes agimos como Nabucodonosor, mas precisamos nos conectar com Deus, olhar para o Altíssimo e ver que só Ele tem o poder, só Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós somos pó, nós não somos nada. E quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Nessa experiência nós vemos também a questão que precisamos depender de Deus, precisamos realmente exaltar o nome de Deus, porque se Daniel e vários homens da Bíblia foram pessoas que foram usadas por Deus, é porque eles exaltavam a Deus, eles não tomavam a glória para si. E aqui nesse capítulo, mais uma vez, Deus conduz o rei Nabucodonosor a exaltá-lo e bendizer o seu nome. Foi o que ele fez no capítulo 3, mas infelizmente ele caiu. Mas no final dos seus dias, ele novamente bendiz a Deus e exalta o seu nome. E é isso que nós precisamos fazer também. Nós precisamos, pela graça de Deus, clamar a Ele para que Ele nos ajude a, de maneira alguma, trazer a glória para nós, mas que venhamos levar a glória para Ele. E dessa forma nós seremos próximos de Deus, nós seremos seus amigos, seremos salvos e também um instrumento de salvação na vida dos outros.
Porque assim como Nabucodonosor, se nós nos exaltarmos, formos soberbos, Deus vai nos humilhar. Deus vai permitir que muitas coisas venham na nossa vida para que nós venhamos cair na real de que realmente não temos poder algum. Então, que não venhamos permitir que coisas terríveis aconteçam na nossa vida para reconhecermos o poder de Deus. Mas que Deus nos ajude a sempre exaltarmos o seu nome, a sermos seus amigos, a agirmos como seus filhos, sermos salvos e também salvação na vida das outras pessoas. Foram esses os 2 capítulos, capítulo 3 e 4 de Daniel, e que o Espírito Santo possa realmente atuar em nossas vidas para agirmos como Daniel e seus amigos e como Nabucodonosor, quando reconheceu que só Deus podia todas as coisas. Que Deus nos ajude para isso hoje e sempre. Amém?